Bom dia, boa tarde, boa noite, turma de Mecânica, Engenharia Eletrônica. Começando hoje a aula 4, certo? Deixa eu ver aqui se é aula 4 mesmo. Aula 4, isso mesmo. Do dia 8 de dezembro, tá? Capítulo 4, então, começa com sistemas de forças equivalentes. Nós vamos pegar todas as forças que agem num corpo rígido e levar para um ponto só, tá certo? Esse que quer dizer sistema equivalente. Trocar tudo por uma força só. Para isso, nós vamos fazer primeiro mostrar o que é o momento de uma força, nessa aula. Depois, na outra aula, primeiro vamos falar um pouco de momento de binário, e também falar um pouco de sistema equivalente, mas tudo em duas dimensões. Na próxima aula eu vou falar sobre momento de uma força em três dimensões, momento em relação a um eixo, só tem sentido em três dimensões, e aí falar também de um sistema binário em três dimensões e de como reduzir forças em três dimensões. Na última aula, são 3 aulas, né? Vamos falar sobre força equivalente a uma carga distribuída, que é o que mais acontece na prática, tá certo? Bom, para motivar vocês, eu vou começar mostrando aqui o primeiro item do capítulo 5. Tá? Próximo capítulo, está longe ainda, tá certo? Daqui a 4 aulas, daqui a 3 aulas. O capítulo 5 começa com uma condição de equilíbrio para o corpo rígido. Como é que é essa condição de equilíbrio? Né? O que tem que acontecer? Primeiramente, vamos lembrar que um corpo rígido não é mais um ponto material, tá? Nós trabalhamos no capítulo 3 com pontos materiais, com dimensões não tem muita importância no problema. Agora aqui não, agora aqui o corpo rígido nós vamos ter que levar em conta as dimensões do corpo, tá certo? Então, o que é um corpo rígido, para começar? Então, um corpo rígido é um corpo que ele é rígido, tá? A definição de corpo rígido é a seguinte: se eu tiver aqui dois pontos A e B, dois pontos aqui no corpo rígido, ponto A, ponto B, eu traço um vetor aqui de A para B, tá? O tamanho desse vetor nunca muda. Mesmo que eu aplicar 1.000.000 de newtons aqui, esse não muda essa distância. Então, a distância entre dois pontos é sempre a mesma, tá? Isso que é um corpo rígido. Não importa a carga. Na prática, isso não existe, né, pessoal? Qualquer corpo que a gente faz uma força sobre ele, ele se deforma, tá? Mas a deformação de corpos é estudada em outra matéria, que é a resistência dos materiais, tá? Então, aqui nós vamos trabalhar com corpo rígido, né? Estática e dinâmica de corpo rígido, beleza? Bom, então isso que é o corpo rígido. Então a distância entre dois pontos do corpo é sempre fixa, não importa o que aconteça, né? O corpo não se deforma, tá? Beleza? E qual a novidade do corpo? Né? Dessa coisa aqui, né? Então é o seguinte, ó. Se eu pensar em um ponto, um vetor aqui, ó, na vertical desse corpo, qualquer movimento que eu fizer, que esse vetor não muda, está apontando para o teto esse vetor, né? Assim. Qualquer movimento que eu fizer que esse corpo, esse vetor aqui aponta para o teto, é translação. Translação assim, translação assim, translação assim, translação assim, ó. Tudo isso aqui é translação, tá? Por quê? Porque esse vetor aqui continua apontando para cima. Agora, se eu fizer isso aqui, aí o vetor começa a virar, mudar de direção, não é isso? Isso é rotação. Isso não tinha antes, pessoal, tá? O corpo rígido ele pode transladar e pode girar. Obviamente ele pode transladar e girar ao mesmo tempo, tá? E aí, como é que a gente começa o equilíbrio do corpo rígido? Vou mostrar aqui duas equações e depois eu volto para o capítulo 4. Vou mostrar para você
uma coisa interessante. Eu pego o corpo rígido com várias forças, atuando sobre ele, escolho um pedacinho aqui, um ponto, de massa infinitesimal. Aí eu verifico todas as forças que acho nesse ponto. Tem as forças externas e a força interna, que é a força que uma parte do corpo aplica na outra para poder manter ele coeso, né? São as forças de coesão aqui, tá? Então eu vou ter uma resultante de força interna e uma resultante da força externa, tá? Aí eu vou somar isso aqui para todas as partículas do corpo, tá? Não só para essa. Faço uma soma, tá certo? E aí, essa soma tem que dar zero, porque eu quero que seja o equilíbrio, não é isso? Só que essa soma das forças internas, ela já é zero, tá? Porque a cada partícula que interage com a outra, são forças de ação e reação. Quando eu somar no global, isso aqui cancela, tá? No global. Então só vai sobrar as forças externas. Então eu tenho que obrigar a força externa, a soma, a ser zero. Aham, mas nós já vimos isso no capítulo 3, né? Não vimos? Só que aqui, pessoal, isso aí não é suficiente, tá? Isso aqui só impede a translação, né? Ele pode transladar e girar, mas não impede a rotação, tá? Por exemplo, eu vou aplicar aqui um binário de forças numa válvula para abrir a válvula. No caso aqui, eu vou fechar a válvula, tá? Então eu aplico aqui uma força de 200I em X e aqui menos 200I, né? O eixo X também, só que o contrário. O que vai acontecer? Esta força e esta se cancelam. Soma das forças é zero. Esse corpo está parado? Não, ele vai girar, tá certo? Então, só esta condição não basta para você ter o equilíbrio do corpo rígido. Ela é necessária, mas não é suficiente, tá? Então, a pergunta é, o que faz o corpo rígido girar? Tá? Então foram feitas algumas experiências. Primeiro, se eu pegar um corpo rígido aqui, sem atrito com os... Estou vendo aqui de cima, tá, pessoal? Vista de cima. Vamos supor que isso aqui seja aquele disquinho que tem no shopping que você joga futebol, né? Ele fica flutuando no ar, assim, né? Aquelas mesas de disquinho, né? Então ele não tem atrito praticamente. Então, vamos supor que eu aplique 3 forças desse corpo e elas passam por um ponto. Elas concorrem nesse ponto, tá certo? E esse ponto é o centro de massa do corpo. Mesmo que tiver força resultante nesse caso, o corpo só vai transladar, ele não vai girar. Só pode induzir translações, tá? Entretanto, basta uma força fora, ou o centro está fora o centro aqui onde elas se cruzam está fora do centro de massa. Ou as forças não concorrem no mesmo ponto. Tem uma distância aqui entre essa força e o centro de massa. Pronto. Nesse caso, o corpo vai andar e girar também, tá? Então, isso parece que tem a ver com o fato de o corpo, a linha da força, não passar pelo centro de massa nesse caso, né? E, além disso, se você vai afastando a força do centro de massa, cada vez mais aumenta a tendência desse corpo girar, tá? Então, se eu pego aqui uma calculadora e aplico uma força bem no meio assim, ela vai subir, né? Mas se eu pegar apoiado aqui, sei lá, apoiado num trilho aqui, se eu fizer pela ponta aqui, ele começa a girar, tá certo? Então aí já não dá, né? Tem giro.
Então, o que é o momento, né? Como é que você definiu o que é o momento? Então, o momento é assim, a força causa a translação e o momento causa a rotação, tá? A gente define o momento assim, causador de rotações. Então, o que é o momento? Você tem, então, um corpo, tá? Esse corpo tem um ponto de referência, que pode ser onde tem aqui um mancal, né, que permite ele girar, tá certo? Eu tenho uma força aplicada nesse ponto aqui. E a pergunta é, esta força causa giro? Então, é muito fácil saber isso. Você pega uma régua, passa uma reta aqui em cima da linha da força. Essa linha da força passa pelo ponto O? Não. Então, causa giro. E quanto que é o momento dessa força em relação ao ponto O? Faltou aqui o ponto O aqui, tá? É a força vezes a distância, tá? Nós não usamos a palavra distância. A gente chama de braço, tá? Ou braço de alavanca, tá? Então, pessoal, você prolonga a linha da força e a distância é a distância perpendicular a esta linha, tá? Se a força passar pelo ponto O, não tem distância, então não vai ter movimento, não vai ter giro, tá certo? Só tem giro se a linha da força não passar pelo ponto de referência, tá? Repara bem, repara muito bem, que a distância é perpendicular à força. A distância, que é o braço, é perpendicular à força. Força e braço fazem 90 graus. Tá? Se a força está no eixo X, o braço não pode estar no eixo X. O braço tem que ser perpendicular. Ou o braço está no eixo Y ou no eixo Z. Tá certo? Força e braço são perpendiculares, tá? Não esqueça disso. Força e braço são perpendiculares, tá? Se você pegar uma força no eixo X e colocar um braço no eixo X, eu não vou olhar mais nada. Eu vou dar zero na questão inteira e acabou. Você não tem conceito do que é momento. Momento não... A força que atua na direção do deslocamento é uma outra coisa. Essa força aí é o trabalho. Força vezes distância é igual ao trabalho, que é uma coisa escalar, nem vetor é, tá certo? Essa distância aqui é 90 graus com a força, tá certo? Então, vamos ver se você entendeu. Eu tenho aqui o primeiro caso, tá? Tá preso aqui no ponto O, aqui está a força de 100 newtons. Quanto que é o momento? Aí o momento vai ser a força vezes o braço. Se a força está no eixo Y, o braço está no eixo X. Tá certo? E agora vem a grande diferença, novidade, tá certo? O momento é força vezes o braço, mas ele implica em um sentido de giro. Um sentido que vai ser girado o corpo. Você é obrigado, em duas dimensões, a mostrar qual é esse sentido. Tá certo? Você é obrigado. Então, veja bem. Você pega... Isso é a maior causa de erro em prova, tá, pessoal? O que mais se erra em prova é errar o sentido do giro do momento, tá? Você pega o corpo, finge que ele é essa capinha. Segura com os dedos pelo ponto de referência. Ele falou aqui, ó, em relação ao ponto O. Então, segura com relação ao ponto O. Aplica a força. Apliquei a força. Como que vai girar isso? Vai girar horário, tá certo?
vai gerar horário. Então, esse momento vai ser força, que é 100, vezes 2, que é o braço. Dá 200 Nm no sentido horário. Olha aqui embaixo, horário. Se você esquecer essa flechinha, tá tudo errado, tá? Se você trocar o sinal do momento numa conta, você pode explodir o motor, você pode derrubar uma laje, você pode fazer uma desgraça, você não tem tamanho. O engenheiro não é permitido nunca errar o sinal do momento, tá? Só enquanto ele é estudante. Depois que ele é engenheiro, ele não pode mais fazer isso, senão ele vai ter o careia dele caçado, tá certo? Porque vai acontecer um acidente grave, tá? Então você não pode errar essa flechinha e não pode esquecer de colocar, porque senão o projetista não sabe o que vai fazer com esse momento aqui, tá? Porque você tem que reforçar o sistema para impedir que ele seja flexionado nesse sentido, né? Por exemplo, aqui você vai flexionar a barra para baixo, você vai tracionar as fibras em cima e comprimir as fibras embaixo. Isso tem um significado importante lá em Resmate, que eu não vou entrar em detalhe, mas é importante, tá certo? Tá. Agora é o seguinte, muita gente coloca o sinal aqui, né? Mais 200, menos 200. Não adianta, depende do referencial isso, tá? Do sistema, tá? O sistema internacional adota a mão direita, é o sistema destrógero, né? XYZ. Se você rodar XYZ, se você rodar de X para Y, você tem o Z, tá? Então, se você está aqui com o eixo Y, aqui com o eixo X, se você rodar de X para Y, você tem o eixo Z. Então, X para Y, Z. Então, Z está saindo do papel. Nesse caso, está rodando assim, ó. Está entrando no papel. Então, esse momento aqui é negativo. Tá? Só assim, professor, eu pus o sinal negativo. Não adianta você falar isso, porque tem outros sistemas aí, os russos, né, os indianos, usam a mão esquerda. Para eles, isso aí vai ser positivo. Tá certo? Então, não adianta botar o sinal. Você tem que botar a flecha. Tá? Com a flecha, eu sei que é horário e acabou. Eu sei o que eu faço no projeto, tá bom? Não pode esquecer a flecha. Não pode esquecer isso aqui, tá? Vamos lá. Esse aqui agora. Quanto dá um momento? Aí o cara fala assim, professor, o momento aí é 50 vezes 2, tá certo? Se você fizer isso, eu vou dar um zero tão grande na questão, vou botar um zero do tamanho da folha, assim. Porque se a força está em X, o braço é 90 graus. O braço tem que estar em Y. O braço não pode estar em X também, tá certo? Então, quanto que é o braço? É a distância da linha de ação da força até o ponto de referência. Essa aqui, que é essa aqui. Então, o momento é 50 vezes 0,75. E giro horário ou anti-horário? Ah, não sei, professor. Então, faz assim, ó. Segura no ponto O, aqui, ó. Aplica a força. Ó, aplica a força. Gira como? Gira horário. Ó, aplica a força. Horário. Então, é horário, tá certo? 37,5, horário. Tá? E aí o pessoal fala assim, professor, mas se eu tiver duas forças, uma é horária e a anti-horária, como é que eu vou somar a flecha? Aí não, aí você faz o seguinte, você adota o sistema internacional, tá? Horário é negativo e anti-horário é positivo. Isso é o sistema internacional que te fala, sabe? Isso é o sinal do momento de forças externas ao corpo, tá? Em Resmate, você vai estudar as forças internas que atuam aqui dentro do corpo. Aí o referencial é outro, tá? Não é isso que eu estou falando. Isso que eu estou falando é para as forças externas ao corpo, tá? Bom, e esse aqui agora? Quanto é que dá?
eu tenho aqui uma força no eixo Y, o braço só pode ser o eixo X. Então aqui o braço é a distância dessa linha até o ponto O. É tudo isso aqui. Então é 40 vezes essa soma, de 4 mais 2 cosseno 30. Tá? Então o momento é esse produto. E aí, se você segurar ali de novo no ponto O e fizer a força para baixo, você vai ter o giro horário. Tá? Então colocando aqui a força e o braço. Tá? Eu não falei nada sobre as unidades, mas a unidade é a unidade de força vezes a unidade de comprimento, que é o braço. Então, em geral, o momento é Newton-metro. Newton vezes metro ou Newton-metro. Jamais fale Newton por metro. Newton por metro é divisão, tá? Newton-metro ou Newton vezes metro. Mas pode ser também, que nem esse caso aqui, que deu libra-pé, tá? Libra-pé. Aqui, tá? Pode ser quilonewton-metro. Pode ser quilonewton-centímetro. Isso é muito usado em civil, quilonewton-centímetro, tá? Pode ser libra-polegada. É sempre a força vezes o comprimento, tá? Esse aqui, como é que fica? Se a força é no eixo X, o braço é no eixo Y. Se você multiplicar aqui 60 por 3, eu já vou dar zero para você, tá? O braço é 90 graus com a força. Então é 60 vezes isso aqui. E aí, pessoal, né? Você fala assim, professor, como é que eu sei como é que vai gerar isso? Você segura aqui no ponto O e puxa aqui, tá certo? Aí você não consegue. O que você pode fazer então? Você pode usar o princípio da transmissibilidade. Uma força que aplica aqui, você pode transladar ela para trás e aplicar ela aqui, tá certo? Então, em vez de puxar aqui, eu empurro aqui. E aí gira como? Gira anti-horário, tá certo? E aí você vem aqui, força vezes o braço, tá certo? Dá 42,4 libra-pé, tá certo? E esse aqui? Então, em relação ao ponto O, né? Eu pego a linha de ação da força, qual a distância dessa linha até o ponto O, tá certo? Então seria 4 menos 1, tá certo? E como é que gira isso? Ó, segura aqui no ponto O e aplica a força aqui. Gira como isso? Gira anti-horário, tá certo? Vai dar 21 kN/m. Anti-horário, tá certo? Beleza? Vamos ver esse outro exercício aqui, ó. Determine o momento da força de 800 newtons, está aqui, ó, atuante sobre a estrutura mostrada na figura, em relação aos pontos A, B, C e D. Vamos lá, então. Em relação ao ponto A, qual a distância da força horizontal até o ponto A? Distância vertical é 2,5. Então fica 800 vezes 2,5, tá certo? E gira como isso? Se eu tenho aqui o ponto A e aqui uma força puxando, ó, gira horário, tá certo? Então é isso aqui, ó, 800 vezes 2,5, 2.000 Nm horário. Em relação ao ponto B, em relação ao ponto B é a mesma coisa, só diminuir o braço aqui, ó. Agora o braço é 1,5. Então vou ficar aqui no ponto B, 800 vezes 1,5, tá certo? Também gira anti-horário. Em relação ao ponto C, professor, é 800 vezes 1,25. Tá certo isso? Não, porque a força é no eixo X. O braço não pode ser no eixo X.
Se a força está no eixo x, o braço é a distância y, dessa linha até o ponto C. Mas essa linha passa pelo ponto C. Então, vou segurar aqui e puxar aqui. O que vai acontecer? Não vai acontecer nada, não vai girar, tá certo? Então, aqui o braço é 0. Então, não tem braço, porque a linha de ação da força passa pelo ponto C. Em relação ao ponto D, o ponto D está aqui em cima. Se eu puxar aqui, vai girar como? Vai girar anti-horário, tá certo? E o braço é meio, vai ficar 800 vezes meio, 400 Nm anti-horário. Não pode esquecer as flechinhas, tá certo? Estou avisando. Agora, uma questão típica de prova. Ele quer saber o momento resultante das 4 forças que estão aqui em relação ao ponto O. Tá certo? Isso é o mais comum numa prova, né? Você tem várias forças atuando, quer saber o momento em relação a um certo ponto. Por que o ponto O? Porque é um ponto de engaste aqui, né? Onde está nesse coisa aqui, vai tender a girar aqui, né? No ponto O vai tender a girar e vai tender a arrancar da parede esses parafusos aqui. Então você precisa dimensionar. Saber quanto que é o momento aqui para dimensionar os parafusos, quando acontecer isso, tá certo? Mas isso aí é só lá em Resmate, tá? Então, o que você faz? Tem que somar os momentos de cada força, tá? E aí é o seguinte, a convenção da mão direita, que é o sistema internacional, fala o quê? Se o momento for horário, é negativo. Se o momento for anti-horário, é positivo, tá? Eu faço a conta com esses mais e menos, mas a resposta final eu boto a flechinha, tá certo? Então eu vou somar essas forças, tá? Somar esses momentos, que é a força vezes distância, com o sentido anti-horário positivo, tá? Que é o sistema internacional. Anti-horário positivo, tá? Vamos lá então. A força é de 50, quanto é o braço? Força vertical, braço horizontal. Em relação ao ponto O, o braço é 2. Gira como isso? 50 vezes 2 é 100 e gira horário, menos 100. A força é de 60, o que acontece? Ops, a força de 60, se eu puxar aqui, ó, não acontece nada, porque a força está alinhada com o ponto O. Aqui não tem braço, tá? Aqui dá 0. A força de 40. A força de 40 é vertical, o braço horizontal. Então, é essa distância daqui dessa linha tracejada até o ponto O. Então, é 4 metros mais quanto? Mais 3 cosseno 30, porque o cosseno é horizontal, né? Tá certo? Então, 4 mais 3 cosseno 30. E como que é o sentido disso aí? Isso aí vai ser horário, negativo. Por último, essa força de 20, horizontal. Qual a distância da linha dela até o ponto O? Força horizontal, braço vertical. Esse cara aqui que é o cateto oposto aqui. Então seria 3 seno 30, tá certo? Vamos lá então somar tudo? Como é que fica então? Somando tudo tem 50 vezes 2, negativo. 60 vezes 0, não tem nada. 40 vezes 4 mais 3 cosseno 30, negativo porque dá horário. Ó. E o 20 vezes 3 seno 30 dá positivo. Por quê? Está aqui o ponto O, a força está para baixo. Eu puxo aqui, né? Puxar para cá é a mesma coisa que empurrar aqui atrás. Então, gira horário positivo. Então, aqui é positivo, tá? E vai dar, qual resposta? Aqui vai dar negativo. Entretanto, você não pode parar aqui. Continua e bota a flecha. Se é negativo, é horário. É isso que eu quero de resposta. Eu não quero o sinal da resposta, eu quero a flecha, tá certo? A flecha que é importante, tá bom? É o sentido de giro desse momento, tá?
qualquer estrutura em duas dimensões, tá? O eixo de giro é furando o papel, tá? O momento, que é um vetor, está no eixo Z. Se ele sai do papel, você bota o dedão aqui na mão direita, ó, ele gira anti-horário. Se ele entra no papel, ele gira horário, tá negativo, porque está contra o eixo Z, tá certo? Então a convenção da mão direita, que é o sistema internacional, é giro horário negativo, está entrando. Giro anti-horário positivo, está saindo, tá certo? Agora, vocês repararam que todos esses exercícios anteriores, as forças ou estão em X ou estão em Y. Por quê? Porque é mais fácil fazer a distância, né? Força Y, braço X. Força X, braço Y, tá certo? Mas a força pode ter qualquer direção, tá certo? E aí, você tem que pegar e propagar, tá? Propagar você tem que propagar esse a linha de ação da força e achar a distância perpendicular, tá? Só que isso é muito trabalhoso, pessoal, tá? Pode dar uns triângulos bem ferrados aí, tem que usar a lei do seno, a lei do cosseno, não acho interessante isso não, tá? Então, o mais vantagem é o seguinte, se a força tiver com um ângulo inclinado, você usa o teorema de Varignon, que ele fala o seguinte, ó, o momento de uma força em relação ao ponto é a mesma coisa que somar os momentos das componentes da força. Então, se a força está inclinada, eu tenho que prolongar ela e achar a distância perpendicular. Tá certo? Tá certo. Mas é melhor não fazer isso. O que você faz? Se a força está inclinada, você calcula a projeção y e a projeção x. Tá certo? Por quê? Porque a projeção y, eu uso o braço x. E a projeção x, eu uso o braço y. Essas distâncias x e y são dadas no desenho. É muito mais fácil, tá certo? Então, aqui ó, tem um cabo, tá? E aí esse cabo toma uma força de tração aqui, tá? Então, eu posso calcular o momento desse cabo em relação ao ponto A, da força de tração em relação ao ponto A. Eu posso pegar essa força aqui, prolongar a força aqui, posso colocar ela aqui, aqui, onde eu quiser, posso colocar aqui, e traçar a distância D aqui. Eu tenho que calcular esse D, tá? Vai ficar a força, o momento é a força vezes esse braço, que vai gerar anti-horário, tá certo? Mas eu posso pegar e projetar a força, né? Posso colocar a força aqui ou aqui. Se eu colocar a força aqui, por exemplo, projetada, eu só preciso pegar o Fy vezes esse braço B, e acabou o exercício, é porque Fx não causa momento. Se eu colocar a força aqui em cima, eu posso pegar então só o Fx vezes essa altura h, porque o Fy não causa momento, ó, passa pelo ponto. Então é muito mais simples trabalhar com as componentes x e y. Tá? Então assim, professor, se eu não projetar, eu tenho uma força, mas se eu projetar eu tenho duas forças. Sim, você tem razão, mas as duas forças ficam bem mais simples, porque as distâncias são mais simples, tá? Ou a distância vertical ou a distância horizontal, tá certo? Então, em geral, nós sempre projetamos as forças, tá? Por exemplo, esse aqui, ó. Essa força de 200 newtons, calcular a distância, calcular o momento em relação ao ponto A. Tá certo? Então, o que você pode fazer? Você pode prolongar a força e calcular essa distância D aqui, ó, perpendicular. E fazer 200 vezes D. Tá? Se você quiser fazer isso, você pode fazer. Eu não vou fazer isso, tá? O que eu vou fazer? Eu vou projetar a força aqui, ó. Porque no próprio desenho, eu já tenho as distâncias. A força horizontal, o braço vertical. E a força vertical, o braço horizontal.
tá certo? Então é só fazer a conta, tá? Como é que vai ficar? A força, aqui está o ponto A, aqui embaixo. Força vertical, giro anti-horário, positivo. Força horizontal, giro horário, negativo. Então o seno, o braço é 0,2 e é positivo. Seno, braço 0,2 positivo. O cosseno, que é horizontal, o braço é 0,1 e negativo. Fazendo a conta, eu vou ter então que dá positivo. E positivo é o quê? Anti-horário. Então está aqui a resposta, tá? Então é muito mais fácil projetar então a força e usar as distâncias horizontais e verticais que são dadas no exercício, tá certo? Tá aqui, são dadas aqui, ó. É mais fácil do que fazer isso aqui. Nesse caso aqui até seria fácil, mas em geral não é fácil, tá? Tá claro isso, pessoal? Então, eu vou sempre projetar as forças. É melhor. Se você entendeu, faça isso aqui, então. Como é que faz isso aqui? Tá? Você tem aqui o ponto O, essa mão francesa, ele quer saber o seguinte, calcular em relação ao ponto O o momento desta força. Tá? O que eu vou fazer, então? Eu vou fazer projeção em relação ao ângulo 30. Vou falar, 400 cosseno 30 é vertical. Ó. Gira, horário negativo, tá? E 400 seno 30 tá para cá, vai girar como? Tá para cá, transmite para cá, empurra aqui, ó. Gira horário, é anti-horário, positivo. Então, aqui é o 400 cosseno 30. O braço é 0,4, que é vertical, o braço é horizontal, e é negativa. O 400 seno 30, o braço é 0,2 e é positiva, tá? 400 seno 30, o braço 0,2 positivo. 400 cosseno 30, o braço é 0,4 e negativo. Fazendo a conta vai dar negativo. Então a resposta é flechinha horária. Flechinha horária, tá? Essa é a resposta. Não me dá resposta com sinal aqui, hein? Você vai perder meio ponto, metade da questão. Vou tirar. Se vale 2, você vai tirar só 1. Eu quero com a flecha, não pode esquecer, tá? Vamos lá então. O que é o momento de um binário? Né? O que é um binário? Um binário é isso aqui, pessoal. Duas forças de mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, separadas por uma distância d. Tá? Beleza? As duas forças tendem a girar do mesmo jeito, né? Nesse caso aqui, esse binário aqui vai ser o quê? Anti-horário, tá? Se você colocar a referência aqui, chamar de D1 e D2, vai ficar... esse aqui vai ficar F, né, para baixo, né? Menos F vezes menos D, e esse aqui vai ficar F vezes D. D sobre 2, D sobre 2 vai dar F vezes D. Então o momento do binário, pessoal, é sempre F vezes D. Só que tem uma coisa muito diferente em relação ao anterior aqui, ó. Aí ele fala aqui, ó, em relação ao ponto O. Então o momento que você calcula é em relação ao ponto O. Se você mudar o ponto aqui, se for aqui, ó, isso aqui já é outro número, tá? Beleza? E já aqui nesse aqui não. Aqui é o seguinte, pessoal. O binário não depende da referência, tá? Então, se eu fizer uma referência em A, em B, em C, em D, a fórmula dá sempre a mesma. Se eu colocar um referencial aqui, calcular a distância aqui, daqui até aqui, daqui até aqui, somar tudo vai dar isso aqui. Se eu botar a referencial aqui, ou aqui, ou aqui, não interessa onde eu coloco a referencial. Então, o momento do binário não depende da referência. Ele é um vetor livre, tá? Por quê? Porque a soma das forças dá zero. Então, pessoal, no binário não tem força resultante. A soma das forças é zero, tá? Então,
por exemplo, se eu tenho aqui uma enceradeira industrial, tá certo? Ela gira, tá certo? E aí, o que acontece? Por causa do atrito com o solo, né, ela vai querer girar junto. Então ela cria um momento aqui, tá? O que acontece? Você tem que pegar esse guidão aqui geralmente é um guidão largo, né? Você aplica um binário contrário para segurar a enceradeira na posição reta, tá certo? Se você largar isso aqui, ele vai começar a girar que nem louco assim, tá certo? Então aqui você usou o binário aqui para cancelar esse binário aqui, para ela ficar paradinha, tá claro? Beleza? Veja bem, o momento é a força vezes a distância. Então você pega uma força, essa aqui é 30 e aqui é 30, e aqui é 2. Então você pega uma força que é 30 vezes 2, tá? Não é para pegar as duas, é para pegar uma só. Tá? 30 vezes 2. Porque seria assim, ó, se aqui fosse 2, eu pego o ponto médio, 1, seria 30 vezes 1, mais 30 vezes 1, seria 30 vezes 2, tá? Então é 30 vezes a distância, tá? É só uma força vezes a distância, tá certo? Beleza? Pessoal, o binário é uma coisa interessante porque ele só causa giro, tá? Não tem força resultante. Então imagine que você tem que fazer um motor girar, tá? Você pode pegar, aplicar uma força na parte de cima do motor e ele vai girar, com certeza. Só que você não quer que o motor ande, tá certo? Então, lá onde está apoiado, vai fazer uma força contrária para cancelar essa que você fez, tá? Para ele estar parado o motor. Então, se você fizer um giro só com uma força, essa força tem que ser cancelada em algum lugar. No mancal ou no apoio, tá certo? Então sempre vai forçar o mancal, forçar o apoio. Agora, quando você faz um giro com binário, uma força em cima e uma força embaixo, aí a força cancela, você não vai forçar o mancal, nem forçar o apoio. Então o binário é o jeito mais inteligente e mais prático de você fazer um giro, tá certo? Beleza? É uma maneira mais inteligente de causar um giro. Bom, então, agora vamos fazer um exemplo aqui para você perceber isso, tá? Esse exemplo que eu já mostrei antes. Eu vou abrir essa válvula, vou fechar essa válvula, tá? E as válvulas tem lá dizendo quanto que tem que ser o momento para abrir e para fechar. Nesse caso ele disse que o momento é 12. 12 Nm. Quanto que vale a força aqui? Tá certo? Então você falar que 12 Nm é a força vezes o braço, a distância. A força vezes a distância é 0,4 aqui, né? O braço do binário. E aí você fala que 12 é igual a força vezes a distância, 12 é força vezes 0,4, então a força dá 30. Tá claro? Aí, você vai querer abrir essa válvula, aí você manda você manda o seu funcionário abrir a válvula, ou fechar, ele vai lá e faz isso aqui. Tá certo? Ele não é muito inteligente, né, pessoal? Porque aí ele vai diminuir o braço. Se você diminuir o braço, você vai ter que aumentar essa força, tá? Porque o tanto de torque aqui de momento que você tem que fazer para abrir e fechar é o mesmo, é 12. Então, se você fizer isso aqui, o que vai acontecer? Diminuiu o braço, aumentou a força. Então você vai ter que fazer mais força aqui, tá certo? Então, pessoal, se você for olhar nos anos 70, né? Os anos 70, por exemplo, eu tenho lembrança da minha infância, né? Os ônibus, sem brincadeira, a direção do ônibus era uma coisa desse tamanho. O cara fazia assim, ó. Desse tamanho assim, um negócio gigante. Por quê? Para você aumentar a distância e girar a roda mais fácil, porque não tinha direção hidráulica. A direção hidráulica era muito fraca, né? Não sei. Né? Você tinha, por exemplo, uma coisa besta que o pessoal fazia, né? Comprava aquele Opala 6 cilindros, super potente, né? E aí pegava o volante do carro, né? O 6 cilindros era hidráulico, mas o 4 cilindros não era hidráulico, a direção. Pegava o volante do carro e colocava o volante de Puma, que era
Do carro era assim, do Puma era assim, ficava só assim, ó. Aí para você fazer uma curva, você tem que fazer muito mais força na direção, né? Porque se diminuir o braço, tem que aumentar a força. E aí, o que acontece? Acidente, tá certo? O cara não consegue girar a tempo e tal. Então, as coisas bobas que a gente faz quando é adolescente, tá certo? Bom, vamos ver aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, um binário atua sobre os dentes de uma engrenagem. Tá aí, ó, tá? Conforme mostrado na figura. Substitua o binário equivalente por um par de forças atuantes nos pontos A e B, tá? Ele quer substitua por um binário equivalente. Só que é o seguinte, você quer trocar então a força em A e B. Só que tem que ser equivalente o binário, tá? O que você faz então? Primeiro calcula esse binário aqui. Aqui é 40. E quanto que é a distância? A distância é 0,6. Tá certo? Então quanto que é o momento desse binário? 0,6 vezes 40, 24. Gira como? Gira anti-horário. Agora eu vou trocar por duas forças em A e B. Tá? Só que aqui, ó, esse raio é 0,1. Então a distância entre A e B é 0,2. Tá certo? Aí a força vai ser muito maior, né? Porque você diminuiu o braço. Então a força agora vai ter que ser 120. Tá? 120 newtons. E aí, para você desenhar a força lá, tem que ser causar o giro anti-horário. Então, nesse ponto aqui A para baixo, no ponto B para cima. Tá certo? Pessoal, esse aqui é o princípio do câmbio do carro, né? Ou da bicicleta, né? Quando você está numa engrenagem maior, a força é mais baixa. E você tem mais velocidade. Tá certo? Mais velocidade. Porque aqui gira mais, né? Quando você está numa engrenagem menor, a força é maior e você tem menos velocidade. Tá? Porque V igual a ômega R, o raio é menor, né? O V é menor também. Então, em primeira marcha, você estaria aqui, ó, uma força grande para empurrar o carro, mas a velocidade é pequena. Aí em quinta marcha, você está aqui num raio grande, diâmetro grande, mas a força é mais baixa. Não precisa de força, né? Só para manter a velocidade. Então, esse é o princípio do câmbio, tá? Para você, só para você. Mas claro que não é tão simples assim, mas só para você ter uma ideia. Exemplo 11, 4.11. Determine o momento produzido por um binário atuante sobre o componente de máquina mostrado na figura ali, ó, tá certo? Quanto que é o momento desse binário? Tá? Eu já coloquei essa questão numa prova, meu Deus, e teve muita gente que errou. O que o pessoal fez? Né? O pessoal chegou aqui, falou assim, bom, aqui é 3 pés e aqui é 1 pé. Então, eu vou traçar aqui essa hipotenusa e vai dar a raiz de 10. Então, o momento do binário é 150 raiz de 10. Resposta. E aí tá errado, né, pessoal? Totalmente errado. Infelizmente. Por quê? Porque essa hipotenusa aqui, ó, não é a distância entre as forças, né? Que a distância tem que ser uma linha que forma 90 graus com as forças. 90 graus aqui, 90 graus aqui. Então, a hipotenusa não forma 90 graus. Então, tá errado. Então, qual que é a melhor coisa a se fazer aqui? Projetar essa força. Projetar essa força. Tá? Então, pessoal, por exemplo, a força vertical. Vertical é 3/5, né? O seno. 150 vezes 3/5 dá 90. Então, a força vertical é 90 e o braço é 3. E a horizontal? Horizontal é 4/5. 150 é 4/5. Tá? Então, a força vai dar 120. A força horizontal é 120 e o braço é 1. Você faz para uma força só, não precisa fazer para as duas, tá certo? Então, a vertical é 90, o braço é 3. A horizontal é 120, o braço é 1.
somos 2. Mas cuidado com os sinais, tá certo? Em relação ao ponto A, ó, 120 está embaixo, gira, ó, tá puxando para lá, né? Gira anti-horário. 90 está aqui, gira anti-horário. Então as duas são anti-horário, as duas são positivas, basta somar. Então, ó, 90 vezes 3, 120 vezes 1, tá? 90 vezes 3, 120 vezes 1. Ah, ó, 3 aqui, né? Porque é 5 menos 2, 3. 120 vezes 1 vai dar 390. Tá claro? Beleza? Essa é a resposta, então. 390 no sentido anti-horário, positivo. Tá? Agora, para encerrar esse capítulo, essa aula, o que é um sistema equivalente? Tá? Sistema equivalente é o seguinte, pessoal. Eu vou pegar um sistema de várias forças, jogar todas as forças num ponto só e somar. E achar uma única força. Só que eu não posso fazer isso no corpo rígido. Vamos supor que eu quero somar as forças no ponto O. Está aqui. Aqui está a força. Essa força, em relação ao ponto O, ela tem um momento. Porque a linha dela não passa pelo ponto O. Se eu trouxer ela para o ponto O, acabou o momento. O momento você perdeu. Então você fala assim, olha, para trazer uma força para o ponto O, calcula o momento dela em relação ao ponto O. Tá? Calculei. Aí o que você faz? Traz a força para o ponto O e traz o momento junto. Tá? Então sempre que você deslocar uma força, você tem que levar a força e o momento junto. Aí você soma tudo lá no ponto O. Aí você vai ter então no ponto O uma força total e o momento total. Tá? E no final você pode deslocar essa força de um certo lugar aqui para você compensar esse momento. Tá? Você vai reduzir o sistema a uma força só. Tá? Agora, como é que eu posso transportar essa força? Né? Então o princípio é esse aqui. Ó. Se a força está alinhada com um ponto, ela não causa momento, certo? Então eu posso transportá-la para cá tranquilamente. Seria a mesma coisa de colocar duas forças aqui iguais e opostas e cancelar essa com essa. Eu posso transportar então a força para o ponto O e não vai acontecer nada. Tá? Mas a força pode não estar alinhada com o ponto O, né? Tipo aqui, ó. Então o que eu faço? No ponto O, eu coloco duas forças aqui, que nem eu fiz aqui. Tá? Essa força cancela com essa. Vai ficar só uma força aqui, no ponto O. Só que essas duas forças que se cancelam são um binário. Tá? Então eu pego, prolongo aqui, né? E acho aqui a distância. Calculo o binário. E aí vou ter o momento do binário. Só que esse momento do binário, pessoal, ele é qualquer um. Tá? Ele não é... quer dizer, ele não tem ponto de referência. Ele não está preso em algum lugar. Porque o momento do binário não está preso. Ou seja, quando você transporta a força para o ponto O e traz junto o momento, esse momento está livre. Tá? Você traz junto para ficar mais cômodo. Você bota os dois junto aqui no mesmo ponto. Mas se você transporta, então, uma força para o ponto O, tem que trazer junto com ela o momento que ela tinha. Tá certo? Então aqui, ó, se eu estou segurando aqui o corpo, aplico uma força F aqui. Eu quero somar, transportar para cá. Eu posso? Posso. Ó, põe para cá. Tranquilo. Isso é igual a isso. Por quê? Porque aqui não tem momento envolvido. Porque essa força passa pela direção, passa pela mão, né? Tá certo? Passa pela direção, aqui, a linha de ação dela passa pelo ponto. Mas se eu tiver uma força assim, posso levar essa força para o ponto O? Pode, desde que você leve também o momento junto. Tá? O momento junto aqui é força vezes distância, horário. Então, trago a força e trago o momento junto. Então, tem uma força e tem um momento. Então, esse é igual a esse. Tá? Esse é igual a esse. Assim, professor, qual é a vantagem? Se eu tenho aqui só uma força, eu tenho a força e o momento. A vantagem é que se você tivesse 15 forças aqui.
Aí você traz para cá 15 forças e 15 momentos. Mas aí você está tudo no ponto só, que você pode somar tudo, você vai ter uma força e um momento. Essa é a vantagem, você vai simplificar o sistema, tá certo? Então aqui, ó, eu tenho duas forças. Se eu levar essas forças para o ponto A, eu vou ter uma força só, somada, somar essa com essa. Só que eu levo um momento que é F1D1 mais F2D2. Tá? Então ele veio, ficou só aqui uma força e um momento. F1 mais F2 e o momento, né? Ora, mas, veja bem, se eu levasse tudo para o ponto B aqui, a força resultante não muda, mas o momento muda, pessoal. Tá? Então, conforme eu escolho um ponto para levar tudo, você pode ser que você não mude o valor da... A força resultante não muda, mas o momento muda, tá? Se levar tudo para o ponto B, a força resultante é a mesma, só que o momento seria F1 vezes D1' mais F2 vezes D2'. Só que agora aqui seria o momento como? Anti-horário. Tá? Então, isso é igual a isso, que é igual a isso. Tá? Você fala assim, professor, eu acho isso aqui mais bonito, não vejo vantagem de fazer isso aqui. Tá? Porque aqui só tem duas forças, pessoal. A gente faz isso com um sistema que tem 7, 8 forças. Aí você vai ter só uma força e só um momento. É muito mais prático. Tá? Depois você pode deslocar essa força resultante daqui para compensar esse momento. E você vai ter só uma força no final, aplicada em algum ponto aqui da régua, que eu não sei qual é. Tá? Essa força resultante, quando ela me explicar aqui, vai dar essa mesma resposta aqui. Tá? Bom, então aqui é o seguinte, ó. Substitua as forças atuantes aqui, ó. No suporte são 3 forças, né? Por uma força resultante equivalente e um momento atuante no ponto A. Aqui. Tem que levar tudo para A. Então, ó, esse 100 aqui, levando para A, vai ter problema nenhum, né? Não vai ter momento nenhum aqui. Posso levar o 100 para cá. Como você faz isso? A primeira coisa que você faz é calcular a força resultante. Primeiro, de tudo, tá? Resultante, primeira força resultante. Então você vai ter 100, menos 100 em I, no X, né? Menos 600 em Y, e aqui tem que projetar. Menos 400 cosseno em X, menos 400 seno em Y. Então vou fazer a resultante primeiro, tá? Em X, eu vou ter menos 100 e menos 400 cosseno. Tá aqui. Tá apontando para a esquerda. Em Y, eu vou ter menos 600, menos 400 seno. Tá, menos 800, 32, apontando para baixo. Então, nesse ponto A, eu vou ter essas duas forças atuando. Tá? E o momento? Geralmente a gente coloca essas forças na forma polar, né? Então, o módulo é esse. E o ângulo, arco tangente, né? É esse aqui. Como as duas são negativas, é no terceiro quadrante, tá? Então eu tenho aqui a força resultante, que atua em A, esse é o módulo e esse é o ângulo, tá? E o momento resultante? Então, tá aqui o desenho. Então, eu vou projetar essa força, ó, 100 não causa momento, 600 o braço 0,4 e é anti-horário, é horário, negativo. O 400 cosseno, o braço é 0,3, né, porque é horizontal, também é horário, e o 400 seno, o braço é 0,8, também é horário, tudo horário aqui, tá? Então, você vai ter aqui, ó, 100 não tem braço, 600, o braço 0,4 horário negativo, 400 seno, o braço é 0,8 negativo, 400 cosseno, o braço é 0,3 negativo. E aí dá, isso aqui é o momento total horário, tá certo? Quer dizer o seguinte, que esse sistema aqui é totalmente equivalente a esse aqui. No ponto A tem uma força resultante da força resultante, como esse momento é resultante. Então eu reduzi, né?
eu reduzi o sistema de forças a uma única força em um único momento, tá? Essa que é a ideia. Aqui, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 forças. Ele fala assim, a viga AE mostrada está sujeita a um sistema de forças coplanares. Tá aqui. Determine o módulo, a direção, o sentido e a localização sobre a viga da força resultante equivalente ao sistema. Então, o ponto E é a referência. Tá? Então é o seguinte, ele quer apenas uma força, sem momento. Tá? O que eu faço? Eu vou levar todas as forças para o ponto E. Tá? Mas o primeiro passo é calcular a força resultante. Então, em x eu vou ter 100 mais 500 cosseno 60. Em y eu vou ter mais 200 menos 500 seno 60. Então está em x aqui, 500 cosseno mais 100, 350 para a direita. Em y eu vou ter menos 500 mais 60, dá menos 233 para baixo. Então, tá? Aí a força resultante no polar é esse ao quadrado, mais esse ao quadrado, raiz quadrada. Y negativo, x positivo é quarto quadrante. Né? Então, a força total módulo é 420 e o ângulo é 33 no quarto quadrante. Tá? Agora vamos os momentos, tá certo? Então, eu vou levar os momentos no ponto E. Tá? No ponto E. Então vai ficar assim, ó. 100, o braço é meio. Tá? Em relação ao ponto E, e vai girar horário, negativo. Tá aqui, ó. 100, o braço é meio. Tá certo? Beleza? Depois, 200, o braço é 2,5 e gira horário, também é negativo. 200, o braço é 2,5, gira horário negativo. Depois, 500 cosseno, o braço é 0, porque passa pelo ponto. Então, 500 cosseno não tem momento. 500 seno, o braço é 4 e ele gira como? Ele gira anti-horário, positivo. Ó. Faça essa conta aqui e vai dar 1182,1. Tá? Essa conta aqui, que é o momento. Tá? Agora é o seguinte, a força resultante que está aqui, ó, tá? Tá no ponto E. Tá? Eu vou deslocar ela para cá para matar esse momento que eu achei aqui de 1182, tá? Vou deslocar ela para cá. Só que conforme eu vou deslocando para cá, a força, eu vou aumentando o meu braço somente em Y, tá? Uma força Y, porque eu vou aumentar o braço X, tá? A força X que está aqui no ponto E, se eu deslocar para cá, a força X continua passando pelo ponto E, passa pelo ponto E, passa pelo ponto E, passa pelo ponto E. Então a força X não apita nada aqui, quando eu deslocar, só que vai apitar a força Y. E a força Y deu 233, tá certo? Então 233 vezes o X, que ele chamou de D, e esse 350 não tem braço, porque a componente horizontal sempre passa sem guia, não tem braço. Ó. Então, 233 vezes o D tem que ser igual a isso que você achou aqui, 1182. Então você passa esse 233 dividindo, acha a distância D, que é 507. Então, tem que deslocar para cá 5 metros e 7 centímetros para compensar o momento causado. Ou seja, tudo isso aqui vai ser reduzido a uma única força, né, que tem esse valor aqui, com esse ângulo aqui, aplicada no ponto que está a 5,07 metros de E. Tá? Seria uma coisa assim. Tá? 5,07 metros do ponto E. Tá? Então, esse sistema aqui é totalmente idêntico a esse aqui. Isso é chamado sistema equivalente. Tá? Por exemplo, esse aqui. Ó. A lança do guindaste mostrado está sujeita a 3 forças coplanares.
Substitua esse carregamento por uma força resultante equivalente e determine onde sua linha de ação intercepta a coluna AB e o braço BC. Tá? Como aqui eu tenho duas dimensões, eu vou ter que então ter duas distâncias. Tá? Quando passa pelo braço BC, o meu y é fixo, 11. Eu vou achar o x. Quando passa pelo braço AB, meu x é fixo, é 0. Eu vou achar o y. Tá? Então aqui o que eu faço? Eu vou calcular primeiro a resultante. Então, ó, em x eu tenho menos 175 e menos 250 vezes o cosseno, que é 3/5. Tá? Dá 325. Negativo, né? Em y eu tenho menos 60 e menos 250 seno, que é 4/5. Vai dar 260 para baixo. Então dá uma força do quarto quadrante, ó. 2 negativos, né? A resultante disso aqui é a soma, né, dos Pitágoras, e o ângulo vai dar isso aqui, 38, tá bom? Agora, tenho que achar o momento resultante. O momento resultante, eu vou ter então, em relação, vamos escolher um ponto aqui, vamos escolher o ponto A. É 175 vezes 5, vai girar, ó, vai girar anti-horário, positivo. 60 vezes 3 vai gerar horário negativo. Aqui é anti-horário positivo, aqui é horário negativo. Essa força aqui em Y vai girar em Y, ela vai girar 250 vezes o seno, 4/5, o braço é 8, e gira horário negativo. Depois, 250 vezes o seno é o seno é vertical. O cosseno horizontal, que é 3/5, né? O braço é 11 e gira como isso aqui? Isso aqui vai girar anti-horário positivo, tá certo? Calculou o momento todo. Então, 175, o braço, 175, o braço é 5, gira anti-horário positivo. 60, o braço é 3, gira horário negativo. 250 cosseno, que é 3/5, o braço é 11, positivo porque é anti-horário. 250 seno, que é 4/5, o braço é 8, negativa porque gira horário. Tá certo? Então, isso aqui tudo vai dar 745. Tá? Tudo isso aqui. E aí, esta força resultante, que eu acabei de achar antes, que era a força resultante que eu achei antes, que é essa aqui, ó, vamos voltar para trás. 325 em x, o braço é y. 260 em y, o braço é x, tá certo? Então eu vou deslocar ela, posso deslocar em x e y, tá certo? Então, olha bem, veja bem. Quando eu deslocar o 325 horizontal em y, né? Ó, 325 está assim, eu vou deslocar assim, ó, em y. Em relação ao ponto A, vai girar como? Vai girar horário. Então aqui está positivo. O 260 que é para baixo, tá certo? Em relação ao ponto A, vou deslocar em y. Vai girar como? Vai girar horário negativo. Tá? 260, eu cavaria o braço aqui em x, né? Vai girar horário negativo. Tá? O 325, que é em x, eu vario o y, ele vai virar sempre em relação ao ponto A aqui embaixo, vai girar anti-horário positivo, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter uma equação assim, ó. Tá certo? Então, onde corta o eixo AB? O eixo AB corta em certo valor de x, fazendo y igual a 11. Põe o y igual a 11
e acho x. Vou encontrar 10,9 metros. E onde que corta esse coluna AB? Quando ele passar pela coluna AB, eu faço x igual a zero. X igual a zero e passo dividindo, tá certo? Você vai achar o y 2,29. Tá? Então, o que acontece? Essa força resultante, tá? Ela está nessa linha aqui, ó. O valor de x é 10,9 e o valor de y é 2,29, tá certo? Então essa aqui é a linha da força resultante. Então eu troquei toda essa força aqui por uma única força que eu posso aplicar aqui, nesse ponto aqui, 10,9, ou aqui embaixo no ponto 2,29, como eu quiser, depende do que eu quiser fazer, tá certo? Bom, então essa aqui acabou essa aula de momento 2D. Então espero que vocês tenham gostado. Façam a lista, então, a lista 4, tá certo? E a gente se vê, então, na terça-feira, tá? Tudo de bom. Bons estudos aí. E então, por essa aula